Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 3. Capítulo 26. É erudito, nível roxo, aprender é fácil para você. Você está imerso no oceano do conhecimento, e todo conhecimento se tornará nutriente para o seu crescimento, e capacidade de aprendizagem mais 1000%. O atributo desta entrada de talento acadêmico é bastante específico, apenas a capacidade de aprendizado aumentou 10 vezes. Mas é um talento raro, então é compreensível. Na entrada de talento anterior, Princesa do Byakugan, os dois atributos somavam apenas 400%, mas a entrada de talento Princesa do Byakugan veio com o sangue do clã Hyuga e o Byakugan. Portanto, a habilidade Princesa do Byakugan da Hinata é melhor do que a habilidade Erudito do Shikamaru. Mas em termos de dados puros, 10 vezes é obviamente melhor do que 4 vezes. Pode-se afirmar apenas que cada entrada de talento possui suas próprias vantagens. Enfim, Ryozuki gostou desta entrada de talento acadêmico. A capacidade de aprendizado, naturalmente, inclui o aprendizado de ninjutsu, taijutsu e genjutsu. No futuro, Ryozuki não só poderá usar clones das sombras para treinar, como também poderá obter um bônus de 10 vezes na sua capacidade de aprendizado. A eficiência do treinamento será monstruosa. Com certeza, as entradas de talento convertidas também estão relacionadas à pessoa, pensou Ryozuki. Até o momento, o sistema está ativado há 4 dias e Ryozuki já obteve 9 entradas de talento. 2 delas são roxas e as 7 restantes são todas douradas. Pode-se dizer que sua colheita foi extremamente farta, mas certamente algo tão bom será difícil de replicar no futuro. Afinal, o meio usado por Ryozuki para transformar as entradas de talento no estágio inicial vinha de alguns dos personagens mais importantes deste mundo. Então as entradas de talento transformadas seriam naturalmente relativamente excelentes. E depois de todas essas pessoas estarem acostumadas a converter entradas de talento, Ryozuki só pode fazer a segunda melhor coisa: mirar naqueles personagens menos importantes. Neste ponto, ele já conseguiu praticamente todas as entradas de talento de nível ouro que podia obter na fase inicial. Portanto, é provável que ele não receba nenhuma nova entrada de talento de nível ouro em um futuro próximo. Assim como nesses 2 dias, ele só conseguiu 2 entradas de talento de nível roxo. Nem sempre é possível obter boas entradas de talento. Felizmente, é possível aprimorar as entradas de talento. Embora, no momento, Ryozuki não tenha utilizado a função de atualização. Mas isso acontece porque ele não tem, no momento, nenhum talento inscrito que queira desmontar. Portanto, ele não tem pontos de experiência e, naturalmente, não pode melhorar os talentos já cadastrados. Além disso, a entrada de talento de nível roxo-ouro não é tão fácil de aprimorar. Tomemos como exemplo a pior entrada de talento branco. São necessários 10 pontos de experiência para melhorá-la e transformá-la em uma entrada de talento verde. Isso é muito pouco. Tão pouco que pode ser ignorado. Mas após cada melhoria, o valor de experiência necessário para realizá-la aumenta 10 vezes. No caso de um talento de nível ouro, se ele quiser melhorá-lo para um talento de nível divino, precisará de 100.000 pontos de experiência. Ryozuki ainda não desmontou nenhuma entrada de talento. Ele não sabe quantos pontos de experiência podem ser obtidos desmontando uma entrada de talento. Mas pensando bem, isso deveria estar ligado à qualidade do talento selecionado após a desmembração do processo seletivo. Quanto melhor for a entrada do talento, mais pontos de experiência ele receberá ao decompô-la. É Yagami Ryozuki. Entrada de talento? Filho do destino, nível ouro, na lenda, você é o queridinho do destino, então sempre pode transformar o azar em sorte diante do perigo. A sorte está sempre com você e sua força aumenta em 500% em todos os aspectos quando você se depara com perigos fatais. Mais 1000% de chance de seus inimigos terem azar. Espírito da vingança, nível ouro, você é um vingador, e é imparável no caminho da vingança. Eficiência de cultivo de chakra mais 1000%. Poder de ninjutsu mais 500%. Olhos amaldiçoados, nível ouro. Seus olhos são amaldiçoados pelo mundo, mas o mundo é ignorante. Como ele conhece seu talento? Obtenha o Sharingan com sangue Uchiha, eficiência do despertar ocular mais 1000%. Poder ocular mais 500%. Ressentimento de Indra nível ouro. A Indra está ressentido devido à preferência de seu pai por Azuras, e seu ressentimento é incomparável. Poder ocular mais 500%. Tamanho do corpo do Susanoo mais 500%. Poder da técnica ocular mais 500%. Chakra mais 1000%. Rei da expressão oral nível ouro. Sua linguagem é naturalmente convincente. Quanto mais você expressa suas opiniões com o coração, mais fácil é para os outros concordarem. Você é um rei da expressão oral nato. E persuasão mais 3000%. Afinidade mais 1000%. É a encarnação da raposa demoníaca nível ouro. Você é a encarnação da raposa maligna no mundo. Sua existência causa medo nas pessoas ao seu redor. Seu poder é suficiente para trazer desastre ao mundo. Sua existência é um terrível desastre natural. Chakra mais 1500%. Poder ninjutsu mais 500%. Habilidade adicional. Percepção do bem e do mal. É bondade de Azura nível ouro. O bondoso Azura sempre almeja trazer paz ao mundo com suas próprias mãos. Sua inocência e bondade podem contagiar os outros, mas às vezes isso também lhe traz problemas. Em seu coração, ele também possui o poder de mudar o mundo. Condicionamento físico mais 1000%. Resiliência mais 1000%. Afinidade com a natureza mais 1000%. Chakra mais 1000%. Vem com corpo de sábio. A princesa do Byakugan, nível roxo, você nasceu com um potencial extraordinário para o Byakugan puro, e a família se sentirá honrada por sua causa. Por favor, esforce-se para desenvolver seus olhos, talvez isso lhe traga surpresas inesperadas.
Distância de observação do Byakugan mais 200%. Pureza do Byakugan mais 200%. Vem com Kekkei Genkai Byakugan, Kekkei Genkai Yuga. É erudito, nível roxo, aprender é fácil para você. Você está imerso no oceano do conhecimento, e todo conhecimento se tornará nutriente para o seu crescimento. E capacidade de aprendizagem mais 1000%. Número de conversões, 0 vezes. Armazém de feromônios biológicos, nenhum item. Ao abrir o painel de personagens do sistema, Ryozuki admirou suas conquistas nos últimos 4 dias. Em apenas 4 dias, as mudanças entre o antes e o depois podem ser descritas como revolucionárias. 4 dias atrás, ele era o penúltimo colocado da 4ª série da escola ninja. Quanto mais um genin, ele não conseguia nem derrotar um genin reserva. E 4 dias depois, quantidade de chakra equivalente ao nível de um Kage. Ninjutsu dos 4 atributos. Técnica de cintilação corporal de Konoha de rank D. Técnica de clone das sombras de rank B. Ele também conhece 6 ou 7 técnicas de taijutsu. Levando tudo em consideração, Ryozuki agora era forte o suficiente para rivalizar com alguns Chunin. Se não fosse por sua experiência de combate, que era muito ruim, ele poderia até mesmo desafiar um Jounin especial. Afinal, a maioria dos Jounins especiais na verdade não conhece muitos ninjutsus. O que Ryozuki não tem em comparação com o Jounin especial é experiência em combate. Sem que eu percebesse, minha força já havia atingido esse nível. O próprio Ryozuki se sentiu um pouco incrédulo. Capítulo 27. Na verdade, Ryozuki está prestes a ficar ainda mais forte. Por exemplo, ele está prestes a despertar o Sharingan de 3 Tomoes. Então o poder de sua pupila estará próximo ao nível de uma Gekyou Sharingan. Há também sua aptidão física. Com a bênção do corpo sábio primordial e 10 vezes o poder de recuperação, contanto que ele pratique por um tempo. Seu nível de condicionamento físico certamente aumentará significativamente. Naquela época, aliado a um aumento de 10 vezes em sua aptidão física, mesmo apenas com taijutsu, Ryozuki seria capaz de derrotar a maioria dos Chunin. E agora com 10 vezes mais capacidade de aprendizado, Ryozuki poderá aprender golpes como Rasengan em breve. A essa altura, Ryozuki já pode começar a criar vários tipos de Rasengan. Dessa forma, com chakra suficiente, Ryozuki pode atingir o nível de letalidade de um Kage em pouco tempo. Mas letalidade é apenas letalidade. Em uma luta real, se ele não consegue acertar alguém, é inútil. Mas quantos anos tem Ryozuki? Ele tem apenas 10 anos de idade. Em apenas 1 ou 2 anos, ele poderá aprimorar sua experiência em combate e então se tornará um ninja de nível Kage. Além disso, em 2 anos, as entradas de talento de Ryozuki não serão as mesmas. Ele também receberá mais entradas de talento. Naquele momento, sua força aumentará ainda mais sob a bênção dessas entradas de talento. Naquela altura, a sua força será muito superior à de um ninja de nível Kage comum. Ele será pelo menos um mestre de nível Kage de topo, certo? Ao pensar nisso, Ryozuki não pôde deixar de ansiar pelo seu futuro. Shikamaru já havia lhe perguntado o que ele queria fazer no futuro. Na verdade, Ryozuki queria dizer que o futuro já estava em suas mãos. Seja para dominar o mundo ou para salvar o mundo. É tudo apenas um pensamento dele, Ryozuki. Amanhã é fim de semana, vamos ao rio brincar de ninja? Sasuke, você quer vir comigo amanhã? Vá embora. Sakura, posso ir brincar com você amanhã? Sai daqui, Naruto. As 3 aulas da tarde terminaram, e a escola ninja também. Como amanhã e depois de amanhã seria um fim de semana, todos estavam discutindo o que fariam no fim de semana enquanto arrumavam suas coisas. Sakura planejava convidar Sasuke, mas foi repreendida impacientemente por ele, o que a deixou muito magoada. E além disso, Naruto confrontou Sakura, que estava de mau humor naquele momento, então naturalmente ele foi repreendido por ela. Naruto é simplesmente um banana demais. Ryozuki não conseguiu evitar balançar a cabeça enquanto assistia àquela cena. Mas provavelmente, esse é um dos poucos hobbies de Naruto. Travessuras e perseguir a Sakura. Ryozuki, você tem algum plano para o fim de semana? Naruto, magoado por Sakura, só pôde correr para buscar conforto junto aos seus amigos. Vamos treinar nos fins de semana. Ryozuki pensou por um instante e disse. Ele planeja aproveitar o fim de semana para exercitar o corpo. Afinal, ele possui um corpo sábio primordial e 10 vezes mais capacidade de recuperação, e seria um desperdício não se exercitar. Quanto ao ninjutsu, ele poderia deixar isso para seus clones das sombras. Afinal, Ryozuki agora consegue criar 5 clones das sombras de forma estável. Treinamento? Naruto tinha uma expressão de decepção no rosto. Ele odiava treinar mais do que tudo. Não que Naruto fosse preguiçoso. Seu fraco controle de chakra o impedia de ver o menor progresso, não importando o quanto praticasse. Então, com o tempo, Naruto desistiu completamente. Ao perceber o desinteresse de Naruto, Ryozuki refletiu sobre o assunto e decidiu persuadi-lo. Caso contrário, quando se formasse na escola ninja 2 anos depois, Naruto ainda estaria em último lugar na turma e nem sequer seria capaz de dominar a técnica dos clones. Em situações de perigo, ele só poderá contar com o chakra da raposa de 9 caudas em seu corpo para entrar em ação. Embora mais tarde, durante o exame Chunin, ele encontre Jiraiya e aprenda a controlar o enorme chakra em seu corpo. Mas se as bases puderem ser lançadas com antecedência, isso certamente o ajudará no futuro. Ryozuki queria ajudar Naruto, se possível. Naruto, eu te considero um amigo, então vou te dizer algumas coisas. Se você continuar fazendo pegadinhas o dia todo como agora, receio que não conseguirá se formar na escola ninja daqui a 2 anos. Ryozuki tinha certeza de que Naruto conseguiria se formar sem problemas, mas agora queria persuadi-lo a treinar bastante para não lhe dizer diretamente que ele certamente conseguiria se formar. Sabe, tem um cara chamado Rock Lee na 5ª série, um ano acima da gente.
Ele é igualzinho a você, não conhece a técnica dos 3 corpos, e é ainda pior que você, ele nem sabe usar. Mas ele insiste em treinar taijutsu e se esforça mais do que qualquer pessoa que eu já tenha visto. Ninjas como Rock Lee ainda trabalham duro para se aprimorarem e lutam pelo seu caminho ninja. Naruto, sua situação é pelo menos melhor que a dele. Que motivo você teria para não treinar bastante? Você não quer que todos te reconheçam? Se você ficar fazendo pegadinhas o dia todo, isso não vai ter nenhum efeito além de fazer com que todos te odeiem ainda mais. As palavras de Ryosuke vieram do seu coração. Ele realmente não queria que Naruto continuasse perdendo tempo desse jeito. Ainda faltavam 2 anos para que a história realmente começasse. Se durante esses 2 anos, Naruto puder treinar bastante e aproveitar o tempo para fazer travessuras durante o treinamento, pelo menos no início da história, sua força será muito maior do que agora. Quanto a saber se isso vai alterar o enredo, sinceramente Ryosuke não se preocupava com isso. Sua força residia na confiança que tinha para fazer aquilo. Se uma pessoa forte é sempre tímida e não se atreve a fazer isto ou aquilo, então de que serve toda essa força? A razão pela qual um homem forte é forte não reside apenas na sua grande força física, mas também na sua vontade de seguir em frente e em não temer as dificuldades e os obstáculos. Ryosuke não se atreve a dizer que já possui essas qualidades, mas pelo menos trabalhará nessa direção. Já que lhe foi dada uma segunda chance na vida, ele não queria mais viver uma vida inútil. Naruto, à sua frente, baixou a cabeça. Parecia que ele havia sido atingido pelas palavras de Ryosuke. Justo quando Ryosuke queria confortá-lo com algumas palavras, pois sentia que ele havia sido um pouco precipitado. Naruto de repente ergueu a cabeça com entusiasmo no rosto. Ele subiu no banquinho ao lado e gritou bem alto, está decidido. A partir de hoje, eu, Uzumaki Naruto, vou me esforçar e treinar duro. Ryosuke, você tem razão. Eu desperdicei todo o meu tempo com pegadinhas, mas não pensei em trabalhar duro no passado para mudar tudo, confiando na minha própria força. Agora entendi, Ryosuke, você tem toda a razão. Olha, com certeza vou te impressionar no futuro. Naruto parecia animado. Ryosuke, será que as suas palavras eram tão contagiosas? Será possível. Rei da liberação da lábia. Qual o efeito dessa entrada de talento? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 28. Rei da liberação lábia. Esta habilidade tem o efeito de aumentar seu poder de persuasão em 30 vezes, mas Ryosuke nunca havia sentido o poder desse efeito antes. Mas naquele momento, olhando para Naruto, que estava completamente convencido por suas palavras, Ryosuke percebeu pela primeira vez o horror daquela entrada de talentos. Então, serei capaz de enganar os outros no futuro? Pensou Ryosuke. Um aumento de 30 vezes é assustador, mas se a outra parte não concordar sinceramente com o que ele diz, então mesmo um aumento de 100 vezes será inútil. O motivo pelo qual Naruto se tornou assim é, na verdade, porque ele concordou com alguns dos pontos de vista de Ryosuke. Mas se não houvesse a bênção tripartida, Naruto apenas concordaria com o que Ryosuke disse, mas pensaria que não conseguiria fazê-lo, e por isso não o colocaria em prática. Mas agora, sob o poder de persuasão 30 vezes maior, Naruto foi diretamente convencido, e essa influência agora ficará profundamente enraizada em seu coração. Por muito tempo, Naruto será influenciado pelas palavras de Ryosuke hoje. Rei do Jutsu da Lábia, é realmente assustador. Por que Naruto está tão animado? Nesse momento, Ino se aproximou e olhou curiosamente para Naruto, que saiu apressado da sala de aula, e perguntou a Ryosuke. Não é nada, ele simplesmente decidiu não fazer mais pegadinhas e treinar bastante, disse Ryosuke. Chega de pegadinhas. Trabalhar duro? Naruto? Ino sorriu e balançou a cabeça com um olhar de descrença. Esse é o Naruto. Desde o primeiro dia de aula, aos 6 anos de idade, até agora, 4 anos depois, ele está aprontando alguma travessura todos os dias ou prestes a aprontar alguma. A personalidade de Naruto mudaria repentinamente? Ino não acreditou nisso. Ryosuke também sabia que Ino não acreditaria. Mas o tempo dirá a todos qual é a verdade. Não vamos falar sobre o Naruto. Ino obviamente não se importava muito com os assuntos de Naruto. Ela olhou para Ryosuke e disse, Ryosuke, você quer fazer um piquenique comigo neste fim de semana? Shikamaru e os outros também vão. Atrás dela, Shikamaru, que havia sido puxado por ela, ficou sem palavras. Ele obviamente planejava ficar em casa nos fins de semana e jogar xadrez. Como resultado, Ino insistiu em puxá-lo para dizer que queria fazer um piquenique. Ela queria convidar Ryosuke, então o puxou para perto como desculpa para convidá-lo. As mulheres dão tanto trabalho. Shikamaru revirou os olhos. Seu coração doía pela saudade do fim de semana que estava prestes a perder. Piquenique? Por que não adiar para domingo à tarde? Tenho que treinar em outros horários e não tenho muito tempo livre. Ryosuke refletiu sobre isso e sentiu que precisava relaxar após o treino. Ele deve conciliar trabalho e descanso, mas o treinamento ainda deve vir em primeiro lugar. Ryosuke, você já é mais forte que o Sasuke, precisa mesmo se esforçar tanto? Ino ficou um pouco decepcionada. Na verdade, o piquenique não era o objetivo dela, o objetivo era passar o fim de semana com Ryosuke. Mas foi uma pena que Ryosuke quisesse treinar e não tivesse tempo para acompanhá-la. Não é nem de perto o suficiente. Ryosuke balançou a cabeça e disse. Shikamaru, atrás dele, estava de bom humor naquele momento, porque o fim de semana que ele pensava que ia perder havia voltado. Ryosuke, que cara legal. Shikamaru deu uma risadinha interna. Muito bem, então será domingo à tarde. Ino não teve outra escolha senão aceitar o resultado. Hoje foi sábado e não houve aula de ninja. Ryosuke levantou-se às 6 horas da manhã, lavou-se, tomou café da manhã e saiu. Campo de treinamento Konoha número 4, perto de um rio.
Ryozuki formou os selos com ambas as mãos e criou 5 clones das sombras. Em seguida, ele pediu que praticassem ninjutsu, desenvolvessem o Rasengan e praticassem o controle de chakra, respectivamente, e então ele foi sozinho até uma grande árvore. Vamos começar, primeiro farei 1000 flexões. O próprio Ryozuki também iniciou o treino de hoje. Seu objetivo era melhorar seu condicionamento físico e aprimorar sua capacidade física. Como todos sabemos, a maioria dos ninjas de taijutsu no mundo de Naruto também depende do chakra para aumentar sua eficácia em combate. Mas isso não significa que os ninjas de taijutsu sejam fisicamente fracos. Na verdade, eles são muito mais fortes em termos de puro condicionamento físico do que ninjas especializados em genjutsu ou ninjutsu. Embora estejam longe de serem comparáveis aos monstros do mundo de One Piece, pelo menos seu nível de condicionamento físico está muito além do das pessoas comuns. Ryozuki também possui vantagens inatas únicas nesse aspecto. Em primeiro lugar, o corpo de sábio primordial permite que sua vitalidade celular exceda em muito a de pessoas comuns. Isso lhe permite se curar mais rapidamente de ferimentos e sua energia é reposta mais rapidamente. Em segundo lugar, a bondade de Azura também concede a Ryozuki 10 vezes mais capacidade de recuperação. O corpo do sábio primário em si já é muito bom, e ele ainda tem um bônus de 10 vezes além disso. Após 1000 flexões, Ryozuki ainda se sentia à vontade. Mais fácil do que se imagina. Então, Ryozuki decidiu aumentar a dificuldade para si mesmo. Como 1000 flexões eram fáceis, ele aumentou diretamente o número de flexões para 3000 tomando como exemplo o corpo de Ryozuki de 10 anos. Se ele quiser completar 3000 flexões, por melhor que seja sua capacidade de recuperação, será muito difícil. Quanto mais para trás ele for, mais cansativo será. Após 2000 flexões, Ryozuki ainda se sentia bastante relaxado. Mas quando chegou a 2500 flexões, começou a sentir-se um pouco cansado. Quando ele se levantou já estava um pouco difícil, e não tão fácil como antes. E quando chegou a 2800 flexões, Ryozuki sentiu como se seus braços não fossem capazes de sustentar seu corpo no segundo seguinte. Mas ele ainda cerrou os dentes e insistiu em completar as últimas 200 flexões. Após completar as 3000 flexões, Ryozuki deitou-se diretamente no chão, ofegante. Ele descansou por alguns minutos e sentiu um leve alívio. É muito cansativo, mas também muito prazeroso. Ryozuki não conseguiu conter o sorriso. Provavelmente era a sensação de estar sofrendo com dor e felicidade ao mesmo tempo. Após um breve descanso, Ryozuki se levantou novamente e começou a pular por cima de outros. Após 3000 saltos entre rãs, Ryozuki não conseguia sentir as pernas. Quando terminou, deitou-se novamente no chão. Ele se sentiu cansado e descansou por 2 ou 3 minutos. Então, ele se levantou novamente e caminhou lentamente por uma pequena área no local para recuperar as forças. Capítulo 29. Manhã. Ryozuki estava se exercitando na floresta perto do rio. Ele não estava praticando aqueles movimentos de taijutsu. Aquilo eram apenas truques de ataque. Depois de copiá-los com o Sharingan, ele já os havia aprendido. No máximo, ele deixou seu clone das sombras praticar e se familiarizar com eles. O que realmente importava eram os atributos físicos. Após uma manhã de treinamento infernal, Ryozuki também experimentou as dificuldades de Rock Lee e dos outros. No entanto, graças à sua grande capacidade de recuperação, Ryozuki sobreviveu. Em contrapartida, pessoas como Rock Lee e Might Guy, que não são agraciadas com condições físicas únicas como Ryozuki, sofrem as verdadeiras dificuldades. Comparado a eles, Ryozuki não é tão esforçado assim. Mas, uma manhã de treino intenso ainda se mostrou muito eficaz. Pelo menos, Ryozuki sentiu que seu físico havia melhorado bastante. Afinal, sua base inicial era muito frágil. Se não fosse pela bênção de ter 10 vezes mais preparo físico, ele não seria capaz de completar esse tipo de treinamento de alta intensidade. Isso conta como um bug? Ryozuki pensava enquanto caminhava pela estrada. Durante o treinamento, devido ao bônus de 10 vezes o condicionamento físico, ele conseguia completar exercícios com um nível de dificuldade tão alto que de outra forma, não conseguiria realizar de forma alguma. Mas na verdade sua base era muito frágil. Portanto, sob o treinamento de alta intensidade, a base frágil de Ryozuki melhorou gradualmente, e o efeito foi particularmente bom. Tanto que mesmo sendo apenas um treino matinal, Ryozuki sentiu que seu físico havia ficado muito mais forte. Não importa, contanto que funcione. Ryozuki pensou com um sorriso e então saiu do campo de treinamento número 4. Era meio-dia, ele ia almoçar e depois voltar a treinar. Vou ao Ishiraku Ramen. Acho que nunca estive lá antes. Sendo um local famoso na vila de Konoha, o Ishiraku Ramen era uma visita obrigatória para Ryozuki. Ryozuki nunca provou o trabalho artesanal do tio Teushi. Ele se perguntou se seria tão delicioso quanto nas lendas? Ishiraku Ramen. Ryozuki abriu a cortina da porta e entrou. Assim que entrou, viu Kakashi de cabelos brancos, sentado no banco da frente. Kakashi segurava um livro e aguardava seu ramen. Ataque Kakashi. Os olhos de Ryozuki brilharam, e ele se sentou com uma expressão calma. Tio, quero um ramen tonkotsu, quero uma tigela grande, gritou Ryozuki. Certo, aguarde um momento, convidado. O chefe, que estava ocupado no trabalho, respondeu, e ao lado dele sua filha o ajudava. De vez em quando seus olhos se voltavam para Kakashi, que estava sentado ali lendo um livro. Ao perceber a cena, Ryozuki também virou a cabeça para olhar para Kakashi, que lia atentamente ao seu lado. Há algo errado? Embora Kakashi estivesse lendo um livro como ninja, ele era muito vigilante em relação ao seu entorno, e nem mesmo a menor mudança passava despercebida por ele. Quer fosse a garota ali que o observava de vez em quando, ou o garoto que acabará de se sentar ao seu lado, ele havia notado os olhares. Você pintou o cabelo de propósito? Ryozuki apontou para os cabelos brancos de Kakashi e perguntou inocentemente. Não, é natural. Kakashi respondeu com indiferença.
Não acredito. Não importa como você olhe, parece uma peruca. Ryozuki se levantou para tocar o cabelo de Kakashi, mas foi impedido pela mão de Kakashi. Diabinho, eu tenho cabelo de verdade. Kakashi encarou o garoto à sua frente com olhos entediados. É muito difícil gostar desse pirralho, pensou ele. Falhou. Ryozuki ficou um pouco desapontado. Inicialmente, ele queria usar uma desculpa para arrancar um dos cabelos de Kakashi, mas ele não tinha muita esperança. Afinal, como um Jounin de Elite, mesmo que Kakashi geralmente pareça uma piada, sua força como Jounin de Elite é real, tique. Tio esquisito. Ryozuki retirou a mão e murmurou algo baixinho. Os olhos de Kakashi se contraíram algumas vezes. Ele lamentava em seu íntimo que Ryozuki fosse um pirralho estranho. Além disso, eu só tenho 20 e poucos anos. Por que você está me chamando de tio? Seu ramen de miso está pronto, cliente. Nesse momento, Ayami também se aproximou com uma grande tigela de ramen e a colocou na frente de Kakashi. Obrigado. Kakashi guardou o pequeno livro especial que tinha na mão e pegou os hashis que estavam ao seu lado. Convidado, por favor, coma devagar, disse Ayami com um sorriso. Mas ela não tinha intenção de ir embora. Kakashi não se importou. Ele usou os hashis para pegar alguns fios de macarrão. Ele rapidamente abriu a máscara, comeu um pouco de ramen e fechou a máscara quase instantaneamente. Ele se movia tão rápido que era impossível enxergar com clareza. Ayami. Ryozuki, eu sabia. Ryozuki revirou os olhos por dentro. Kakashi não queria que os outros vissem seu rosto. Mesmo quando comia, ele levava a comida à boca na velocidade de um Jounin de Elite. Ele era tão rápido que mesmo olhando atentamente, não conseguia enxergar com clareza. Ayami, vem ajudar, gritou Teuchi. Chegando. Ayami ficou um pouco desapontada por não conseguir ver o rosto de Kakashi, mas ela só podia se virar e voltar para ajudar. E Kakashi continuou a comer a tigela de ramen de miso à sua maneira. Ryozuki olhou fixamente para ele, mas depois de um tempo ficou entediado e desviou o olhar. Chefe, nos dê 4 tigelas de ramen com molho de soja. Ei, Kakashi, você também veio comer ramen aqui. No restaurante Shiraku Ramen chegaram mais 2 clientes. Um grande e um pequeno, ambos vestiam as mesmas roupas e tinham até o mesmo penteado. Ryozuki olhou para trás. Sua expressão congelou, e ele virou a cabeça em silêncio. É essa maravilhosa dupla de mestre e aprendiz, pensou ele. Os visitantes eram Might Guy e Rock Lee, o maravilhoso mentor e aprendiz de Konoha. Rock Lee já havia aceitado Might Guy como seu professor antes mesmo de se formar. Ele era diferente de Neji e Tenten. Ele não conseguia usar ninjutsu, então só podia contar com taijutsu. Might Guy admirava seu caráter tenaz, então quando ele ainda estudava na escola ninja, começou a ensinar taijutsu a Rock Lee. Mas Ryozuki suspeitava muito que Might Guy tivesse aceitado Rock Lee cedo demais, porque ele se parecia demais com ele mesmo. É claro que Rock Lee trabalhou muito duro, disso não havia dúvida. Capítulo 30. É o Guy. Kakashi se virou para cumprimentar e continuou a comer macarrão sozinho. Might Guy não se importava com a atitude fria de Kakashi. Ele estava acostumado e sabia que seu velho amigo tinha esse tipo de personalidade. Enquanto isso, Rock Lee estava encarando Ryozuki. Não sei o que isso significa. Você é o Ryozuki do 4º ano? De repente, Rock Lee se aproximou, olhou para Ryozuki e disse, sim, sou eu. Ryozuki não esperava que Rock Lee o reconhecesse. Afinal, eles não eram da mesma série. Lee, este é seu colega de classe? Guy olhou para Ryozuki. Como mestre de taijutsu, logo descobriu que Ryozuki praticava taijutsu. Professora, ele está na 4ª série, 1 ano abaixo de mim. Rock Lee respondeu e explicou. Mas ele derrotou Sasuke, o aluno mais experiente da turma, 2 dias atrás. E ele costumava ser um dos últimos colocados no ranking da sua turma. Uau, isso é tão inspirador. Enquanto conversavam, Rock Lee de repente começou a chorar sem motivo aparente. A boca de Ryozuki se contraiu e ele, inconscientemente, moveu-se para o lado. Lee, isto é juventude. Guy não se importou nem um pouco com o choro de Lee. Ele colocou uma das mãos na cabeça e mostrou um dente branco enorme. Então ele disse, você não deve abrir mão da sua juventude. Enquanto você persistir, a juventude lhe recompensará. Jovem, eu vi a tua juventude. Guy disse algo repentinamente para Ryozuki e fez um sinal de positivo com o polegar. Ah, isto. Ryozuki ficou muito envergonhado. Felizmente não havia ninguém na loja de ramen naquele momento. Caso contrário, ele teria aproveitado a oportunidade para escapar. Bem, não é nada demais, disse Ryozuki sem jeito. Esse garoto derrotou o descendente do clã Uchiha? Kakashi, que ainda estava comendo macarrão, também olhou seriamente para Ryozuki naquele momento, com um olhar um tanto emotivo. Talvez isso tenha feito lembrar de seu antigo amigo, Obito. Jovem, você quer correr uma corrida juvenil comigo? Guy ficou repentinamente interessado em Ryozuki, o ninja esforçado que havia derrotado o aluno-chefe. Não, eu ainda quero comer meu ramen. Ryozuki recusou o convite de Guy sem hesitar. Correr uma corrida com vocês? Aí eu tenho que usar as mesmas roupas que vocês? Eu não quero. Ao ver que Ryozuki recusou, Guy não ficou desapontado. Ele simplesmente o havia convidado de forma casual. Afinal, ele não tinha visto em Ryozuki a mesma paixão pelas artes marciais que Rock Lee demonstrava. Se o talento da outra parte fosse ninjutsu, não estaria ela tentando enganar esse garoto? Nesse momento, o ramen de Ryozuki estava pronto e Ayami o trouxe para ele. Por favor, coma seu ramen devagar, cliente. Ayami deu um leve sorriso para Ryozuki, depois olhou para Guy e Rock Lee, e os cantos de seus olhos se contraíram algumas vezes. A maioria das pessoas não suporta essa dupla maravilhosa de mestre e aprendiz. Tio, outra tigela.
Embora o sabor do ramen do Ishiraku não fosse tão delicioso quanto dizem as lendas, os ingredientes eram de fato muito bons e o sabor era bastante agradável. Ryosuke, que havia passado a manhã inteira se exercitando, estava com muita fome. Nesse momento, depois de comer uma tigela grande de ramen, ele sentiu que estava apenas meio satisfeito, então pediu outra tigela. Lee, você viu isso? Até mesmo um júnior excepcional seu já terminou sua primeira partida. Não podemos ficar para trás. Gai pegou seus hashis e rapidamente devorou a comida à sua frente. Lee olhou para o ramen com molho de soja à sua frente. Seu semblante se fechou e ele disse, mas professora, eu não tenho tanto dinheiro assim. Está tudo bem, a professora vai te dar um presente hoje. O cara generosamente tirou um maço de dinheiro do bolso e jogou-o sobre a mesa. Lee, coma o máximo que puder. Gai-sensei. Lee, vendo que aquela dupla maravilhosa de mestre e aprendiz estava prestes a começar suas travessuras novamente, Kakashi, que estava ao lado, rapidamente terminou seu ramen. Em seguida, ele retirou 60 ryu e os colocou sobre a mesa. Pessoal, eu vou embora primeiro, comam devagar. Kakashi acenou com a mão e saiu rapidamente da loja de ramen. Como esperado do meu adversário de longa data, Kakashi, Gai enxugava as lágrimas e o catarro enquanto comia o ramen em grandes bocados. Ele devorou uma tigela grande de ramen com molho de soja em 3 ou 4 garfadas. Ele comeu aquele macarrão quente muito rápido. Ele não sabia que estava quente? Ryosuke lamentou em silêncio, e então observou Gai pedir outra tigela de ramen de miso. Meia hora depois. Estou cheio. Gai largou os pauzinhos e uma grande pilha de tigelas de ramen já estava empilhada ao lado dele. 12 tigelas inteiras. Como era de se esperar de um especialista em taijutsu de Konoha, ele tinha um bom apetite. Ao contrário de Kakashi, para quem apenas uma tigela era suficiente. Eu também estou satisfeito. Rock Lee, que vinha logo atrás, também largou seus hashis. Embora não tenha comido tanto quanto Gai, ele ainda assim terminou 5 tigelas de ramen. Seu apetite era várias vezes maior do que o de adultos normais. Você sabia que Rock Lee tem apenas 11 anos de idade? Em contraste, Ryosuke ainda comia lentamente sua segunda tigela de ramen tonkotsu. Não havia qualquer indício de que estivessem tentando competir com eles em velocidade. Jovem, devemos continuar a trabalhar arduamente no futuro. O rapaz tirou dinheiro suficiente para pagar o ramen e colocou-o na mesa. Antes de partir, ele cumprimentou Ryosuke e depois saiu acompanhado de Rock Lee. Eles finalmente se foram. Ryosuke observou todos saírem e finalmente terminou o último pedaço de ramen na tigela. Na verdade, ele poderia ter terminado de comer há muito tempo, mas queria esperar que Gai e Rock Lee fossem embora primeiro. Então, ele reduziu abruptamente a velocidade várias vezes, e o ramen à sua frente estava quase frio. Após dar algumas mordidas, Ryosuke colocou 120 ryu na mesa. Ele então estendeu a mão para o lugar onde Kakashi estava sentado há pouco e pegou um fio de cabelo branco prateado. Nem mesmo um Jounin de elite consegue evitar o metabolismo fisiológico normal. A queda de cabelo é normal. Em seguida, Ryosuke foi até lá para pegar mais alguns fios de cabelo preto. Ele simplesmente não sabia qual daqueles fios de cabelo pretos era de Gai e qual era de Lee. De qualquer forma, eles devem pertencer aos dois, então Ryosuke os colocou no depósito de feromônios biológicos para uso futuro. Capítulo 31. Acontece que a oportunidade de conversão de hoje ainda não foi aproveitada. Vou usar o bioferomonil do Kakashi. Ryosuke tinha, na verdade, vários fios de cabelo armazenados no depósito biológico. Ele tinha cabelo de Shoji, de Ino e até mesmo de Kiba. Ele planejava usá-los para obter entradas de talento no futuro. Mas agora, como havia uma opção melhor, é claro que ele escolheu Kakashi. Kakashi era um gênio quando adolescente. Ele se formou na escola ninja aos 5 anos, tornou-se um Chunin aos 6 e um Jounin aos 12 anos, quando outras crianças acabavam de se formar na escola ninja. Esse currículo era extraordinário e ainda mais exagerado do que o de Uchiha Itachi. Ele ficou famoso ainda jovem, mas suas conquistas posteriores foram um tanto insatisfatórias. A força de um Jounin de elite é realmente boa, mas é apenas boa. Esse não é o limite de Kakashi. Ele deveria pelo menos ser capaz de se tornar o segundo presa branca de Konoha. Mas o Sharingan o prejudicou e, ao mesmo tempo, a mudança de mentalidade também o tornou preguiçoso. Agora, ele estava muito menos motivado do que quando era jovem. Mas nem isso conseguia esconder o talento de Kakashi. Ele era um ninja com potencial para ser, no mínimo, um Kage. Foi uma pena que ele tenha escolhido o caminho errado. Sistema, converta o cabelo do Kakashi, pensou Ryosuke silenciosamente. No segundo seguinte, os cabelos branco-prateados em sua mão desapareceram. Ao mesmo tempo, vários avisos do sistema soaram em sua mente. Jin, a transformação foi um sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a classificação de talento, 50-50 nível ouro, 50-50? Deixando o nome de lado, desta vez a entrada de talento transformado acabou sendo ouro. Incrível! Ryosuke abriu imediatamente a descrição dessa entrada de talento para visualizar as informações específicas. 50-50 nível ouro, este talento especial lendário pode forçar a divisão da batalha em 50. 50 ao lutar contra um inimigo cuja força seja maior que a sua. Detecção de batalha mais 1000%. Instinto de combate mais 1000%. Acompanha um Halo 50-50 obrigatório. Halo 50-50 obrigatório. Dentro de 3 minutos, o alvo não poderá causar dano substancial a você. Que diabos? Havia algo estranho nessa entrada de talento. Ryosuke analisou a introdução de informações acima. Essa entrada de talento fornecia 2 atributos. Uma delas é a detecção de batalha, que fortalece a capacidade de Ryosuke de perceber as falhas do inimigo em combate e aproveitar oportunidades fugazes. A outra é o instinto de combate, que lhe permite lutar habilmente apenas confiando em seus instintos. Esses 2 atributos obviamente aumentaram a força de Ryosuke em batalha.
Se bem utilizado, não haveria problema em derrotar o partido forte mesmo sendo o partido fraco. Mas o mais importante era o Halo obrigatório de 50-50. Essa entrada poderia tornar Ryozuki invencível por 3 minutos durante a batalha. Em 3 minutos, o alvo não consegue causar danos substanciais a ele. Isso não significa que ele é invencível, mas o efeito dessa entrada de talento também tinha uma premissa. Ou seja, o inimigo precisa ser mais forte do que ele. Se o inimigo tivesse força semelhante à de Ryozuki, ou fosse simplesmente mais fraco que ele, essa auréola seria completamente inútil. É inútil quando estou lutando contra uma pessoa mais fraca ou alguém com força semelhante à minha, mas se estou enfrentando um inimigo forte, esta entrada de talento não só pode salvar minha vida, como também pode virar o jogo. Ryozuki achou que realmente valeu a pena vir comer ramen no Ishiraku hoje. Do contrário, na idade dele, em que ainda precisa frequentar a escola ninja, como ele poderia conhecer Kakashi, um Jounin de elite? Afinal, Kakashi parecia estar trabalhando na Anbu naquele momento. Normalmente, ele nem sequer aparecia na vila. E com exceção de Kakashi, ele também coletou bioferomônios de Might Guy e Rock Lee. Este último aspecto foi uma vantagem, mas os bioferomônios do Might Guy foram definitivamente valiosos. Afinal, ele é o homem que quase derrotou o chefe final. Até o cabelo do Kakashi podia se transformar em uma entrada de talento de nível ouro. Então não havia motivo para o cabelo do Might Guy se transformar apenas em uma entrada de talento de nível roxo, certo? Isso significava que desta vez ele recebeu 2 entradas de talento de nível ouro. Ryozuki sorriu livremente, sentindo-se feliz em seu coração. No entanto, as surpresas de hoje pareciam não ter acabado ainda. Jin, parabéns ao anfitrião por ter cadastrado com sucesso 10 talentos. O sistema começará a atualizar em 3 segundos. A atualização do sistema? Enquanto Ryozuki ainda estava refletindo, 3 segundos se passaram. Uma barra de progresso surgiu em sua mente. 0%, 10%, 30%, 100%. Menos de 5 segundos depois. Antes mesmo que Ryozuki tivesse tempo de pensar sobre essa atualização do sistema, o sistema já havia terminado de atualizá-la. Ryozuki, a atualização do sistema não está muito rápida? Qual é a sua velocidade de internet? 8G? Ryozuki reclamou inconscientemente. Então, ele perguntou novamente preocupado. Sistema, quais recursos foram adicionados nesta atualização? Esta atualização do sistema adiciona a função de deixar os cadastros de talentos ociosos. O sistema responde. Deixar as entradas de talento paradas? Qual a utilidade disso? Questionou Ryozuki. O anfitrião pode optar por deixar um determinado talento equipado ocioso, e esse talento receberá o valor de experiência correspondente diariamente. Explicou o sistema rapidamente. Então é assim que funciona. Quanta experiência eu consigo se deixar a entrada de talento, filho do destino, ociosa? Quando Ryozuki ouviu falar da função de inatividade, seus olhos brilharam. Essa função era ótima. Antes, ele não tinha entradas de talento ruins que quisesse desmantelar. Assim, as entradas de talento de Ryozuki ainda estavam em seu estado original, e nenhuma delas havia sido atualizada. Capítulo 32. Mas todas essas entradas de talento no Ryozuki são de alta qualidade. Mesmo sem atualizações, eles ainda são muito poderosos. Mas não seriam ainda mais fortes se pudessem ser melhorados para outro nível? Quem desprezaria ficar mais forte? Assim que ouviu falar da função ociosa que permite que as entradas de talento ganhem experiência, o interesse de Ryozuki foi imediatamente despertado. Ele simplesmente se perguntava quanta experiência poderia ser adquirida a cada dia. A entrada de talento de nível ouro é recompensada com 10 pontos de experiência ociosos por dia, respondeu o sistema. 10 pontos de experiência? Ryozuki calculou que uma entrada de talento de nível ouro precisa de 100.000 pontos de experiência para ser aprimorada para uma entrada de talento de nível divina. Com 10 pontos de experiência por dia, isso significa que serão necessários 10.000 dias para melhorar uma entrada de talento para ouro. Isso equivale a mais de 27 anos. Não, o valor da experiência fornecido pelo sistema não é muito baixo? Como é que apenas 10 pontos podem ser suficientes? Ryozuki manifestou imediatamente sua insatisfação. 10 pontos de experiência. O que isso significa? O que? Você está dizendo que 10 pontos de experiência são suficientes para um talento branco ser promovido para verde? Mas Ryozuki não tem esse tipo de entrada de talento ruim. Ele também não gostou delas. Ele prefere desmantelar essas plataformas de recrutamento de talentos a melhorá-las. Diante do protesto de Ryozuki, o sistema não respondeu. E Ryozuki esperou um pouco e descobriu que o sistema não se importava com ele. Então ele só pôde aceitar essa realidade com ressentimento. 10 pontos de experiência ainda é melhor do que nada. E pensando bem, 10 pontos de experiência é muita coisa. Levará muito tempo para que um talento de nível ouro seja atualizado para um talento de nível divina. Mas e se fosse de roxo para ouro? Isso corresponde a pouco mais de 2 anos, o que por coincidência ocorreu logo após o início oficial da trama. Dessa forma, quando chegar a hora, várias entradas de talento de nível roxo também poderão ser promovidas para ouro. Os atributos devem ser bastante aprimorados quando esses talentos de nível roxo forem promovidos a ouro. Sem mencionar que ficar ocioso é apenas uma forma secundária de obter pontos de experiência. O principal método para obter pontos de experiência é decompor outras entradas de talento. Ociosidade é apenas um atalho e uma fonte passiva de renda. A propósito, uma entrada de talento de nível ouro me dá 10 pontos de experiência por dia, então e a roxa? Quantos pontos de experiência uma entrada de talento de nível roxo me dá por dia? Ryozuki lembrou-se subitamente de que os 10 pontos de experiência só eram obtidos ao deixar uma entrada de talento de nível ouro ociosa, e não todas as entradas de talento. Mas desta vez, o sistema não respondeu a ele. Esquece, vou ver com meus próprios olhos.
Ryozuki abriu o painel de personagens e, como esperado, encontrou uma barra de inatividade na parte inferior. Existem 3 grades na coluna de ganchos. Ou seja, 3 entradas de talento podem ser colocadas em estado ocioso ao mesmo tempo. Ryozuki tentou colocar a entrada de Princesa do Byakugan nele. Uma barra de progresso foi exibida imediatamente abaixo dessa grade. 23 horas 59 minutos e 59 segundos, 6 pontos de experiência. Deixar uma entrada de talento de nível roxo ociosa pode me render 6 pontos de experiência por dia. Deste ponto de vista, a opção mais rentável é manter inativa a entrada de um talento de ouro. Ryozuki fez cálculos silenciosamente em seu coração. Embora um talento ouro demore mais para ser aprimorado, parece não ser tão custo-efetivo quanto manter um talento roxo inativo no curto prazo. Mas na verdade não é esse o caso, pois Ryozuki também pode decompor outras entradas de talento para ganhar pontos de experiência. Portanto, ele pode atribuir completamente todos os 3 espaços ociosos a entradas de talentos de ouro. Em seguida, os pontos de experiência obtidos pela decomposição terão prioridade nas entradas de talento de nível roxo. Dessa forma, ele não só poderá cuidar dos talentos de nível roxo, acelerando sua promoção para ouro, como também desfrutar dos maiores benefícios de inatividade. E depois que as entradas de talento roxas forem aprimoradas para ouro, Ryozuki poderá distribuir os pontos de experiência ganhos com a decomposição subsequente para essas 3 entradas de talento douradas que estão atualmente ociosas, acelerando seus aprimoramentos. Após pensar um pouco, Ryozuki organizou as 3 entradas de talento de nível ouro de A Bondade de Azura, Ressentimento de Indra e Filho do Destino, nos 3 espaços ociosos. Dentre elas, A Bondade de Azura e o Ressentimento de Indra são escolhas obrigatórias. É necessário que eles ocupem um espaço ocioso, porque essas 2 entradas de talento são definitivamente as melhores entre as entradas de talento atuais de ouro que ele possui. E a razão pela qual a terceira escolha foi Filho do Destino, em vez de outras entradas de talento de nível ouro, foi apenas uma. Em vez de proporcionar melhorias em apenas 1 ou 2 aspectos, como outras entradas de talento de nível ouro, a melhoria que Filho do Destino proporciona é abrangente e completa. Proporciona uma melhoria direta de 500% em todos os aspectos. E Ryozuki havia descoberto o mecanismo de ativação dessa entrada de talento. A condição de ativação era totalmente idealista. Bastava que ele se sentisse em perigo para que os atributos dessa entrada de talento fossem ativados. Portanto, escolher aprimorar Filho do Destino primeiro foi obviamente mais importante do que outras entradas de talento de nível ouro. Gostaria de saber se o número de slots ociosos poderá ser aumentado no futuro? Com apenas 3 vagas ociosas, Ryozuki ainda achava que eram poucas. Se não houvesse limite como a possibilidade de ele equipar um número ilimitado de talentos, seria fantástico. Mas Ryozuki também sabia que isso era impossível. Espaço ocioso 1. Bondade de Azura, nível ouro 24 horas, 10 pontos de experiência. Espaço ocioso 2. Ressentimento de Indra, nível ouro 24 horas, 10 pontos de experiência. Espaço ocioso 3. Filho do Destino, nível ouro 24 horas, 10 pontos de experiência. Após deixar as 3 entradas de talentos ociosas, Ryozuki também retornou ao campo de treinamento número 4 pela manhã para continuar seu treino à tarde. À tarde, o treino continuou sendo físico. Flexões, agachamentos, chutes, socos. Ryozuki completou repetidamente um conjunto de treinamentos que poderiam ser considerados de dificuldade infernal. Embora estivesse muito cansado, ele também sentia uma sensação de dever cumprido. Ao mesmo tempo, os 5 clones das sombras designados por Ryozuki também estavam treinando arduamente. Um clone das sombras estava tentando se manter à tona. 2 clones das sombras estavam praticando Rasengan. Dos 3 clones das sombras restantes, 2 eram responsáveis pela prática de ninjutsu. O outro era responsável por se familiarizar com várias técnicas de taijutsu, enquanto usava o Byakugan e o Sharingan para observar o ambiente ao redor. Por um lado, era para evitar ser descoberto. Por outro lado, também era porque ele não queria perder nenhuma oportunidade de replicar mais ninjutsu. Capítulo 33. Tarde da noite no quarto. Ryozuki estava separando a colheita do dia. Um ingresso para talento de ouro, além de uma função ociosa após a atualização do sistema. Além disso, o clone das sombras que vinha observando diversos campos de treinamento com seu Byakugan e Sharingan, copiou 3 novos ninjutsus hoje. Uma técnica de prisão de água de nível C, uma técnica de decapitação cardíaca de nível C e um ninjutsu de liberação de fogo de nível B que mais surpreendeu Ryozuki. A bala de chamas do dragão de fogo. A técnica da prisão de água foi copiada de um Chunin que parecia ser um ninja do clã Sarutobi. Os ninjas do clã Sarutobi basicamente não treinam ao ar livre. Em vez disso, todos treinam no campo de treinamento dentro do clã. É raro ver alguém aparecer no campo de treinamento público, e Ryozuki se considerou sortudo por ter conseguido vê-lo. E a outra técnica de decapitação cardíaca foi copiada do ninja oponente do clã Sarutobi. Isso mesmo. Ryozuki conseguiu copiar 3 novos ninjutsus hoje, tudo graças a esses 2 Chunins que estavam brigando no campo de treinamento número 2 quando estavam entediados e sem nada para fazer. Isso permitiu que Ryozuki aprendesse 3 ninjutsus sem custo algum. E existe também o ninjutsu de liberação de fogo de rank B entre os ninjutsus copiados. Essa técnica de liberação de fogo de rank B também foi copiada dos Chunin do clã Sarutobi. Como era de se esperar de um ninja do clã Sarutobi,
Mesmo sendo apenas um Chunin, seu arsenal de ninjutsu é muito mais vasto do que o de outros ninjas civis, até mesmo Jounin. Para obter um ninjutsu de liberação de fogo de rank B, como a bala de chamas do dragão de fogo, ninjas civis comuns terão que completar sabe-se lá quantas tarefas e também precisarão acumular muitas contribuições para conseguir apenas um ninjutsu desse tipo. Mas esses ninjas de clãs proeminentes podem receber tais técnicas de ninjutsu dos anciãos de seus clãs, contanto que demonstrem algum talento. Em contrapartida, o tratamento que recebem pode ser considerado muito diferente, até mesmo completamente distinto. Ryozuki também copiou de forma bastante conveniente técnicas como o arremesso de shuriken. Ele não é um mestre lançador de shuriken propriamente dito, nem tem muito interesse nisso. De um modo geral, os genins dependem mais desse aspecto das habilidades em batalha. Mas após atingir o nível de Jounin, ninjutsu, genjutsu ou taijutsu são basicamente usados para determinar o resultado. Arremesso de shuriken? Nem todos podem ser tão extravagantes quanto o clã Uchiha. Na maior parte dos casos, a habilidade de um genin comum em arremesso de shurikens pode ser descrita apenas como mediana. Essa é também a técnica de arremesso de shuriken copiada por Ryozuki. Talvez da próxima vez eu consiga replicar a técnica de arremesso de shuriken do Sasuke, pensou Ryozuki de repente. Embora o arremesso de shurikens de Sasuke não seja tão vistoso quanto o de seu irmão, ainda é suficiente para que ele supere a maioria dos genins de nível intermediário. Mas Ryozuki não levou esse assunto muito a sério. Afinal, sua força atual já é comparável à de um Jounin especial. Ele não precisa necessariamente aprender a arremessar shurikens ou algo do tipo. É opcional. De qualquer forma, pode não ser útil. O maior ganho hoje é a entrada de talentos 50-50, e o segundo é a melhoria do condicionamento físico após um dia de treino. A vantagem de uma base frágil é que o efeito de melhoria na fase inicial será particularmente evidente. É muito motivador. É como perder peso. Se uma pessoa consegue perceber a perda de peso diariamente, a motivação surge naturalmente. Mas se o peso não puder ser reduzido de jeito nenhum, eles naturalmente desistirão com o tempo. Ryozuki dormiu confortavelmente. Ao acordar no dia seguinte, Ryozuki não sentia dores musculares devido ao exercício intenso do dia anterior. Se fosse outra pessoa, ela nem conseguiria se sentar. Mas Ryozuki não era uma pessoa normal. Não só todo o seu corpo estava confortável, como ele se sentia até mais flexível e leve em movimento do que no dia anterior. Com apenas um dia de treinamento, o efeito foi aterrador. Se outros ninjas especialistas em taijutsu soubessem disso, seus olhos ficariam vermelhos de inveja. Mãe, eu não vou jantar em casa hoje à noite. Vou fazer um piquenique com meus colegas de time. Enquanto tomava o café da manhã, Ryozuki lembrou-se do plano de fazer um piquenique com o Ino e os outros anteontem, e avisou sua mãe, Mizuki, com antecedência. Você vai fazer um piquenique com seus colegas de time? Gostaria que sua mãe comprasse algumas coisas para você com antecedência? Perguntou Mizuki, preocupada. Não precisa, mãe. Ryozuki terminou seu café da manhã rapidamente. Nós mesmos prepararemos a comida e poderemos caçar algumas lebres e fazões na floresta. Lebres e fazões na floresta? Mizuki lembrou-se inconscientemente de que, quando era jovem, também foi a um piquenique com seus colegas de time e disse que queria caçar animais selvagens para comer. No final, todos foram para casa com fome. Será mesmo possível? Perguntou Mizuki, preocupada. Afinal, ela também tinha experiência pessoal nesse sentido. Não se preocupe, mãe. Então você deve prestar atenção à segurança e não ir a esses lugares perigosos. Vendo a insistência do filho, Mizuki não disse mais nada, apenas o lembrou de ter cuidado. Afinal, mesmo na aldeia, alguns lugares não são realmente seguros. Mãe, vou sair para treinar. Tenha cuidado na estrada. Mizuki se virou e gritou. O local de treinamento continuou sendo o campo de treinamento número 4, o mesmo de ontem. Ryozuki primeiro criou 5 clones das sombras e os deixou praticar sozinhos. Então ele caminhou até ficar em frente a uma árvore e continuou o treinamento infernal. Quando as pessoas estão fazendo algo com seriedade, sempre tem a sensação de que o tempo passa rápido. Antes que ele percebesse, já era meio-dia novamente. Ryozuki parou temporariamente de se exercitar. Ele tomou um banho no rio e vestiu o casaco que havia tirado antes. Em seguida, ele saiu do centro de treinamento número 4. O que devo almoçar hoje? Que tal comer ramen do Ishiraku de novo? Talvez eu encontre outros ninjas famosos naquela vila. Enquanto caminhava, Ryozuki pensava no que comer no almoço. Nesse instante, a luz do sol à frente foi subitamente bloqueada por algo. Ryozuki ergueu os olhos e viu que Kurenai, a quem conhecera alguns dias antes, estava parada à sua frente, olhando para ele. Irmãozinho, nos encontramos de novo. Kurenai sorriu e disse para Ryozuki. É a irmã Kurenai, gritou Ryozuki docemente. A irmã Kurenai acabou de voltar das compras no supermercado? Ryozuki percebeu que Kurenai carregava muitas sacolas nas mãos contendo legumes e carne. Obviamente, ela tinha acabado de voltar do mercado. Sim, haverá visitas em casa ao meio-dia, então preciso preparar mais comida. Meio-dia? Ryozuki olhou para o sol que já estava no centro do céu. Já é meio-dia, não é? Ela acabou de comprar os ingredientes e já vai voltar a cozinhar. Não é um pouco tarde? Kurenai pareceu perceber o que Ryozuki estava pensando. Ela mostrou a língua e disse com uma voz fofa, eu me enganei com o horário, então estou um pouco atrasada. Mas felizmente estou muito familiarizado com elas, então não há tantas regras. E você, Ryozuki? Vai jantar em casa? Perguntou Kurenai. Ryozuki balançou a cabeça negativamente. Não irei para casa almoçar. Então você ainda não deve ter comido, certo? Kurenai sorriu e estendeu a mão, sacudiu a sacola e disse. Então, Ryozuki, você gostaria de ajudar a irmã a carregar as sacolas? Ela pode te oferecer um jantar. Capítulo 34. Sério? Irmã Kurenai, como estão suas habilidades culinárias? Não é a primeira vez que você cozinha, é?
Ryozuki expressou suas dúvidas sobre as habilidades culinárias de um ninja de Konoha. Afinal, essas ninjas passam o dia inteiro realizando tarefas, como elas teriam tempo para praticar culinária? Portanto, a maioria deles não deve ser muito boa na cozinha. Mas as mulheres casadas são uma exceção. A maioria das ninjas tem tempo para praticar suas habilidades culinárias depois de casar. O quê? Preocupado com minhas habilidades culinárias? Kurenai sorriu, deu um tapinha na cabeça de Ryozuki com o dedo e, em seguida, entregou-lhe uma pequena bolsa para carregar. Vamos lá, vou te mostrar as habilidades culinárias da minha irmã. Certo, então darei tudo de mim. Ryozuki parecia disposto a morrer generosamente. Isso fez Kurenai rir imediatamente. A residência de Kurenai fica na parte norte da vila de Konoha. A maioria dos clãs ninja está localizada aqui. Este lugar fica perto do centro de Konoha, então a localização é muito boa. Embora o clã Yui esteja atualmente em declínio, em comparação com o clã Ataque, a área onde vivem é de fato muito melhor do que a do clã Ataque. Mas a casa de Kurenai não é grande, é apenas um pequeno prédio de 2 andares. Tem quintal na frente e nos fundos. Tem mais ou menos o tamanho da casa do Ryozuki, mas a localização é muito melhor. Esta é a casa da irmã Kurenai? Ryozuki ainda observava os arredores com curiosidade quando atravessou a porta. Entre, não há sapatos infantis em casa, então você pode usar os meus. Kurenai entregou um par de pantufas brancas de pelúcia. Os sapatos eram pequenos, não grandes. No entanto, ainda pareciam um pouco grandes para Ryozuki, que tinha 10 anos. Calçando os chinelos, Ryozuki seguiu Kurenai até a sala de estar da casa dela. A disposição da sala de estar é muito simples, com uma mesa aconchegante, uma TV e um aparador com algumas fotos, copos de água e objetos semelhantes. Ryozuki percebeu que uma das fotos era de um tio com semblante severo ao lado de Kurenai, uma adolescente. Ele supôs que essa pessoa fosse o pai de Kurenai. A maioria dos ninjas tem vida curta. Aqueles que conseguem viver muito tempo são ou pragas ou cães especiais. E o terceiro Hokage de Konoha, Shimura Danzou, e os anciãos são ambos. Então eles viveram por muito tempo. Principalmente os 2 rapazes mais velhos, Koharu e Omura. Eles viveram ainda mais tempo que Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzou. Eles irão inclusive viver diretamente da época de Naruto até a época de Boruto. Eles nunca estão no campo de batalha e nunca se envolvem diretamente em combate. Se houver perigo, eles se escondem no acampamento base. Observe a capacidade deles. Quantas pessoas no mundo ninja podem se comparar a eles? Até mesmo alguém tão forte quanto o primeiro Hokage Senju Hashirama, cuja força se aproxima do nível dos 6 caminhos, morreu jovem. Assim, no mundo ninja, aqueles que são mais fortes podem não viver mais tempo. Mesmo os mais fracos podem viver uma vida longa desde que encontrem o método certo. Esse é meu pai. Ele morreu quando eu era adolescente. Nesse momento, Kurenai caminhou atrás de Ryozuki, que estava olhando para a foto. A voz e o sorriso de seu pai, quando ele ainda estava vivo, também lhe vieram à mente. Irmã Kurenai, não fique triste. Se o tio pudesse vê-la da terra pura, com certeza lhe desejaria uma vida feliz. Ryozuki pegou na mãozinha de Kurenai e a consolou. Yui Shinku morreu na rebelião da Raposa de 9 Caudas. Isso foi há 10 anos. Naquela época Kurenai tinha 17 anos e era uma Chunin. A rebelião da Raposa de 9 Caudas matou muitos ninjas de Konoha. A maioria deles eram ninjas civis e ninjas de pequenas casas secundárias. Yui Shinku foi um dos poucos Jounin de elite que morreram naquela batalha. Após a força geral atingir o nível de um Jounin de elite, a probabilidade de um ninja morrer diminui drasticamente, pois a capacidade de um Jounin de elite de salvar vidas é muito maior do que a de um Jounin, Chunin ou Genin. Basicamente, todos eles têm um trunfo muito forte, como o Haikiri do Kakashi. Yui Shinku pode ser classificado como um Jounin de elite, então ele naturalmente possuía habilidades excepcionais. Mas o clã Yui é um clã que domina o Genjutsu. Mas o inimigo que ele enfrentou naquela época era a Raposa de 9 Caudas, que era controlada por Obito com o Mangekyou. Seu Genjutsu era completamente inútil. Antes que pudesse usar todas as suas habilidades, ele foi afetado pelo ataque em larga escala da Raposa de 9 Caudas e acabou falecendo devido aos ferimentos graves. Na verdade, tenho vivido uma vida muito boa nestes anos. Se meu pai realmente me visse da terra pura, acho que ficaria muito satisfeito, disse Kurenai de repente com um sorriso. Além disso, estou me preparando para subir de nível e me tornar um Jounin oficial, e meu pai ficará orgulhoso de mim quando eu me tornar um Jounin oficial. A irmã Kurenai com certeza conseguirá fazer isso. Ryozuki ergueu a cabeça e disse: Então, muito obrigado, pequeno Ryozuki, por suas gentis palavras. Kurenai acariciou o rosto de Ryozuki com um sorriso, depois sorriu novamente e o deixou sentar-se tranquilamente, enquanto ela se virava e ia para a cozinha para se ocupar. Ryozuki ficou sentado na sala de estar por um tempo e depois correu para a cozinha. Irmã Kurenai, eu vou te ajudar. Não esperava que nosso pequeno Ryozuki fosse um cavalheiro. Kurenai virou a cabeça e disse com um sorriso: Bem, o pequeno Ryozuki sabe cortar legumes? Eu pratiquei esgrima. Ryozuki disse isso enquanto corria, pegava uma faca de cozinha e gesticulava com a mão. Na verdade, ele nunca praticou esgrima. O máximo que ele fez foi examinar o pergaminho de esgrima deixado por seu pai e fazer algumas comparações por conta própria. Kurenai também é uma Jounin e tem uma amiga chamada Uzuki Ugal, que é muito habilidosa com espadas. Então ela também tem uma certa capacidade de distinguir o nível de esgrima dos outros. Ela percebeu de imediato que Ryozuki não havia aprendido nada de esgrima e estava apenas fingindo. Então, pequeno Ryozuki, por favor, corte esses legumes. Kurenai sorriu e separou alguns legumes. Sem problema, apenas observe. É só cortar legumes, então não é difícil para o Ryozuki. Embora não saiba cozinhar, ele corta muito bem.
Capítulo 35. Kurenai e Ryosuke estavam ocupados juntos na cozinha. O outro lado. Duas figuras também saíram do pequeno prédio. Yugal, suas roupas são muito bonitas. Onde você as comprou? Mitarashi Anko, que caminhava pela rua comendo algumas almôndegas de um espeto, olhou para o belo traje de Uzuki Yugal e perguntou, curiosa. Uzuki Yugal, jounin especial da Anbu de Konoha. Geralmente ela é uma jovem relativamente descolada, com um característico cabelo longo roxo, olhos penetrantes e um rosto bonito. Mas hoje Uzuki Yugal não estava vestida como uma ninja, e sim com um casaco fino rosa com forro vermelho, e não se parecia em nada com uma Anbu. Pelo contrário, ela parecia uma garota rica. Comprei isto no último festival e acho que fica muito bonito. Yugal deu um leve sorriso e disse, além disso, estive descansando nos últimos 2 dias e hoje vou visitar a casa da irmã Kurenai. Então, naturalmente, preciso me vestir de forma mais formal. Ah, mas você me fez parecer muito informal. Anko assentiu seriamente e então olhou para suas roupas do dia a dia, que eram completamente inferiores às de Yugal. Não, Anko, você fica linda com qualquer coisa, disse Yugal com um sorriso. Sério? Na verdade, eu também acho. Hahaha. Anko não conseguiu conter o riso de alegria. Nesse momento, uma figura aproximou-se deles. Ah, são Anko e Yugal. Sarutobi Azuma, que estava fumando, cumprimentou os dois. Azuma, o que você está fazendo aqui? Yugal não falou, pois não estava muito familiarizada com Azuma, tendo-o encontrado apenas algumas vezes. Mas Anko não foi tão reservada e perguntou diretamente a Azuma. Ao ouvir a pergunta de Anko, Azuma apontou para a casa de Kurenai, que ficava ao lado. Ah, vim procurar Kurenai, disse Azuma. Hoje não é fim de semana? Ele tinha ouvido dizer que Kurenai também estava descansando hoje e não tinha saído para fazer nenhuma tarefa. Por isso, Azuma queria convidar Kurenai para almoçar, ir às compras ou algo do tipo. Ele também havia retornado à aldeia recentemente. Então ele descobriu que seus antigos amigos haviam mudado muito nos últimos anos. Principalmente Kurenai, que estava ainda mais bonita agora. Azuma não conseguia desviar o olhar dela. Sarutobi Hiruzen, que conhecia muito bem a personalidade do filho, também percebia seus pensamentos, então concedia férias a Kurenai de tempos em tempos. As tarefas que lhe foram atribuídas não eram basicamente perigosas e podiam ser concluídas com relativa facilidade. Ao revisar o currículo dela, ele se certificou de que ela não cometeria nenhum erro. Afinal, Kurenai provavelmente seria sua futura nora. Sarutobi Hiruzen tinha um carinho especial por sua própria família. Caso contrário, o clã Sarutobi não teria tantos jounin durante seu reinado. Eu sabia que você estava procurando por Kurenai novamente. Anko tinha um olhar do tipo eu li seus pensamentos e piscou para Azuma, deixando-o um pouco envergonhado. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Azuma mudou de assunto rapidamente e apontou para os dois, principalmente Uzuki Yugal. Azuma nunca tinha visto vestida assim antes. Somos diferentes de vocês, somos os convidados que Kurenai convidou hoje. Anko ergueu a cabeça com uma expressão presunçosa. Ah, isto. Azuma coçou a cabeça com um sorriso irônico. Parece que cheguei na hora errada, pensou ele. No entanto, já que todos estão aqui, ele pelo menos pode conhecer Kurenai, certo? Além disso, seu pai também disse que ao cortejar uma garota, o mais importante era ter jogo de cintura. Se ele sempre se sentir envergonhado, será impossível para ele conquistar garotas. Então eu irei com você. Azuma se lembrou das palavras de seu pai e as levou consigo. Antes, ele não era tão insensível. Mas agora Azuma sentia que havia se adaptado. Se quiser acompanhar, basta acompanhar. Anko não se importou, subiu e bateu na porta com Yugal. Bum bum bum. Kurenai, aqui vamos nós. Anko ficou do lado de fora da porta e gritou bem alto. Azuma. Dentro de casa. Kurenai, que estava ocupada na cozinha, ouviu o grito de Anko do lado de fora. Ryosuke, vá ajudar a abrir a porta, minha irmã não pode sair daqui por enquanto. Kurenai, que estava ocupada preparando o almoço, disse para Ryosuke, que estava ao lado dela. Certo, vou abrir a porta. Ryosuke assentiu com a cabeça, virou-se e correu em direção à entrada. 3 grupos de chakra, 3 convidados. Ryosuke sentiu o chakra no corpo humano do lado de fora da porta, através da parede e de várias portas. Isso não era a capacidade do Byakugan de enxergar através das coisas. Era a capacidade de perceber o bem e o mal associada à encarnação da raposa demoníaca? O principal indicador da percepção do bem e do mal é, na verdade, o chakra. Portanto, Ryosuke consegue sentir o chakra de outras pessoas à distância. Assim como os 3 do lado de fora da porta, todos eles devem ser ninjas próximos ao nível Jounin, quanto ao bem e ao mal. Como ele ainda não os viu, ainda não sentiu isso. Kurenai, abra a porta depressa, estou morrendo de fome. Do lado de fora da porta, Anko ainda gritava. Ryosuke, que estava prestes a abrir a porta, também esboçou um sorriso, pensando que aquela Anko era realmente desinibida. Caixa. Ryosuke abriu a porta para as 3 pessoas que estavam do lado de fora. Assim que a porta se abriu, uma figura entrou correndo. Kurenai, que saudades. Anko entrou correndo e abriu os braços como se fosse abraçar quem ela pensava ser Kurenai. Mas quando ela entrou, descobriu que a pessoa à sua frente não era Kurenai, mas um menino bonito e adorável. Anko piscou surpresa. De repente, uma frase saiu de sua boca. Você poderia ser filho ilegítimo de Kurenai? Ryosuke. Yugal 1, Azuma, e... As palavras de Anko chocaram diretamente os 3. Ryosuke ficou completamente sem palavras. Irmã mais velha, como você sabia que eu sou filho ilegítimo da irmã Kurenai? Ele revirou os olhos e disse. Como resultado, Anko apontou para os olhos de Ryosuke de maneira séria. Seus olhos são iguais aos da Kurenai, são vermelhos, disse ela seriamente. Ah, isto. Que coincidência. Capítulo 36. Eu não sou filho ilegítimo da irmã Kurenai. Ryosuke disse isso sem rodeios, virou-se e entrou, sem querer falar com Anko, uma mulher louca. Tique. Que pirralho sem graça.
Anko fez beicinho, depois deu uma risadinha, calçou seus chinelos e entrou. Yugal, que vinha atrás, também trocou de sapatos e entrou na casa. Isso deixou Azuma perplexo, já que ele foi o último a ficar de pé, porque não havia sapatos para ele trocar. Bem, você ainda tem chinelos? Perguntou Azuma. Ryozuki olhou para trás e viu o membro oficial da segunda geração rica de Konoha, com um patrimônio de 35 milhões de ryu. Não sei sobre isso, vou perguntar à irmã Kurenai, disse ele. Ah, então vou esperar aqui agora. Azuma assentiu com a cabeça, parecendo estar de bom humor. Acontece que a percepção de bem e mal de Ryozuki o fez perceber que aquele cara nutria alguma maldade contra ele. Embora isso tenha sido devido às palavras impensadas de Anko, Ryozuki já havia explicado tudo claramente, mas ainda havia um toque de malícia nele, o que parecia um pouco mesquinho. Kurenai, você ainda está cozinhando. Na cozinha, Anko, que entrou correndo, viu Kurenai ainda ocupada no fogão e fez beicinho rapidamente, parecendo que ia chorar. Estou quase terminando. Kurenai virou a cabeça e disse, você e o Gal podem ir para a sala de estar, sentar um pouco e nós podemos comer logo em seguida. Realmente. Anko olhou de relance para os poucos pratos vazios ao seu lado. Não importava como ela olhasse, não parecia que ela pudesse comer imediatamente. Gululu, seu estômago roncou. Irmã Kurenai, quer que eu ajude? Nesse momento, Yugal também entrou, olhou para a cozinha e então perguntou. Não, você pode levar a Anko para a sala de estar e sentar um pouco com ela. A propósito, me ajude a cuidar do pequeno Ryozuki. Ryozuki? Será que é aquele garotinho que acabou de abrir a porta? Pensou Yugal. Nesse momento, Ryozuki também correu até lá. Irmã Kurenai, há um homem barbudo à porta. Ele também é um convidado da irmã Kurenai? Ryozuki não imaginava que Kurenai convidaria Azuma para um jantar entre amigas desse tipo. Neste momento, os dois ainda não deveriam ter confirmado o relacionamento. Tio com uma barba grande? Kurenai se virou surpresa e perguntou. É Azuma. Anko fez beicinho, ainda se sentindo mal por não poder comer imediatamente. Aquele cara insistiu em nos seguir, e não conseguimos afugentá-lo. É ele. Kurenai franziu a testa. Naquele momento, ela não sentia nenhum afeto por Azuma. Ele era apenas um antigo colega de classe comum. Embora Azuma já tivesse demonstrado interesse nela antes, para ser sincera, Kurenai não sentia o mesmo por ele no momento. Ela nunca havia aceitado as investidas de Azuma. Inesperadamente, hoje, enquanto jantava com Anko e suas amigas, esse cara também apareceu correndo. Deixe-me ir falar com ele. Kurenai primeiro retirou os legumes da panela, depois desligou o fogo, enxugou as mãos e caminhou em direção à entrada. Não demore muito, gritou Anko de volta. Vou dizer apenas algumas palavras, disse Kurenai. Porta de entrada. Kurenai aproximou-se e viu Azuma parado na entrada. Kurenai, que coincidência. Inicialmente, eu queria te convidar para almoçar, mas não esperava que você já tivesse um compromisso hoje. Ao ver Kurenai sair, Azuma rapidamente esboçou um sorriso lisonjeiro e disse. Desculpe, Azuma. Kurenai disse, hoje tenho um jantar com a Anko e as outras amigas, então não posso te convidar. Azuma não esperava que Kurenai fosse tão direta. Ela nem sequer o deixou entrar. Azuma ficou um pouco chateado. Principalmente quando viu Ryozuki espiando por ali, ele se sentiu ainda mais chateado. Jantar com a namorada? Essa criança também é namorada dela? Namorada? Embora Azuma estivesse chateado por dentro, ele ainda fingia ser generoso e dizia, está tudo bem superficialmente. Mas Ryozuki sentiu que a maldade daquele cara em relação a ele havia aumentado muito. Tique, a irmã Kurenai rejeitou você, não eu, então não é da minha conta. Ryozuki lamentou em pensamento. Kurenai pediu desculpas a Azuma e solicitou que ele se retirasse. Embora Azuma estivesse relutante, ele se virou obedientemente e foi embora. Caixa. Fechando a porta, Kurenai se virou e voltou. Será que o pequeno Ryozuki está espiando? Ao ver Ryozuki olhando para a porta da sala de estar, ela sorriu e beliscou seu rosto. Não belisque meu rosto. Ryozuki resistiu com veemência. Aquele homem barbudo é o namorado da irmã Kurenai? Perguntou ele. Não, ele é apenas um amigo comum, explicou Kurenai. Ah, eu pensei que a irmã Kurenai gostasse do homem barbudo. Ryozuki assentiu. Ele agiu como se tivesse acabado de perceber isso, embora já soubesse em seu íntimo que não deveria haver nenhum relacionamento entre Kurenai e Azuma. O relacionamento de Azuma com ela era claramente apenas um amor não correspondido. Pirralho, seu nome é Ryozuki? Na sala de estar, Anko olhou Ryozuki de cima a baixo e de repente sorriu como uma raposa. Meu nome é Yagami Ryozuki, irmã mais velha, disse Ryozuki com raiva. Essa mulher maluca obviamente não estava pensando em nada de bom. Yagami Ryozuki, certo? Pelo que você acabou de dizer, acha que Azuma não é uma boa combinação para sua irmã? Perguntou Anko com um sorriso. Ao lado, Yugal, que estava sentado em silêncio, também olhou discretamente depois de ouvir as palavras. Para ser sincera, ela também achava que Azuma não era uma boa combinação para Kurenai. Azuma parecia antiquado demais. E ele gostava de fumar, e ela conseguia sentir um forte cheiro de fumaça a uma grande distância. Yugal não gostava do cheiro de fumaça. Embora ela não gostasse de Azuma, tudo dependia principalmente de Kurenai gostar dele ou não. A opinião dela não importava muito. Capítulo 37. É claro que aquele homem barbudo não é bom o suficiente para a irmã Kurenai. Ryozuki revirou os olhos para Anko e disse, aquele homem barbudo parece ter quase 40 anos, e a irmã Kurenai ainda é tão jovem. Como ela pode estar com um homem desse tipo? Sopro. Ao ouvir Ryozuki dizer que Azuma parecia ter 40 e poucos anos, Yugal não conseguiu conter o riso. Ryozuki ouviu o som e olhou para o lado. Yugal corou levemente e em seguida, pegou a xícara deliberadamente para beber água. Hahaha. Não esperava que você, pirralho, fosse tão interessante.
Anko não era como Yugal, ela apenas riu histericamente, deu um tapinha na mesa e disse, é verdade, aquele cara, Azuma, parece bem velho. Kurenai, você também ouviu isso? Ela gritou em direção à cozinha. Se você estiver com Azuma no futuro, as pessoas podem pensar que ele é seu tio. Depois que ela terminou de falar, não conseguiu conter o riso. Nesse momento, Kurenai também chegou com 2 pratos. Depois de pousar a louça, ela lançou um olhar furioso para Anko. Não se preocupe, é impossível para mim ficar com Azuma, é impossível nesta vida. Após Kurenai terminar de falar, ela se virou e voltou a trabalhar na cozinha. Depois de um tempo, sem conseguir ficar parada, Anko correu para a cozinha para verificar o progresso, deixando Ryosuke e Yugal na sala de estar, olhando boquiabertos. Linda irmã, qual é o seu nome? Meu nome é Yagami Ryosuke. É claro que Ryosuke sabia que a pessoa à sua frente era Yugal. Uzuki Yugal, o irmão Ryosuke parente da irmã Kurenai? Perguntou Yugal curioso. Embora Anko ter chamado Ryosuke de filho ilegítimo fosse apenas uma brincadeira, Ryosuke realmente se parecia um pouco com Kurenai, principalmente por causa dos olhos. Não, meu sobrenome é Yagami e o da irmã Kurenai é Yui, então não temos nenhuma ligação. Ryosuke balançou a cabeça e disse, é isso aí. Yugal assentiu com a cabeça e parou de falar. Na verdade, ela era bem chata. Mesmo com amigos, na maioria das vezes ela se comporta como uma ouvinte. Irmã Yugal, suas roupas são tão bonitas. Ryosuke não era tão socialmente receoso quanto Yugal. Ele correu até ela, sentou-se ao seu lado e estendeu a mão para tocar em suas roupas. É bonito? Eu também acho bonito. Ao ouvir que Ryosuke elogiou suas roupas por estarem bonitas, Yugal também ficou muito feliz. Sim, mas a irmã Yugal é tão bonita, você deve ficar bem com qualquer coisa, disse Ryosuke docemente. O irmão Ryosuke tem uma boca tão doce. Você vai ser muito bom em agradar garotas quando crescer, disse Yugal, sorrindo. De repente, ela percebeu que não havia nenhum sentimento estranho entre ela e Ryosuke no início. Com apenas algumas palavras, o relacionamento deles se tornou muito mais próximo. Será que a irmã Yugal vai gostar? Ryosuke piscou para ela. Claro, irmão Ryosuke, você é tão fofo. Yugal sorriu e beliscou a bochecha de Ryosuke. Parecia que todos gostavam de beliscar a bochecha dele. É uma sensação boa? E Ryosuke também correu para o colo de Yugal, sentou-se e a abraçou. Yugal não estava acostumado com isso no início, e até ficou um pouco tímido. Mas ela pensou que Ryosuke era apenas uma criança e não deu muita importância a isso. Depois de um tempo, Anko voltou da cozinha com 2 pratos. Ela olhou para os dois surpresa. Quando é que o vosso relacionamento ficou tão bom? O que aconteceu enquanto eu estava fora? Com uma expressão interrogativa no rosto, ela pousou o prato e aproximou-se para beliscar o rosto de Ryosuke. Ei, com certeza, é agradável ao toque. Anko sorriu como uma idiota. Ryosuke acenou com a mão com uma expressão de desgosto e deu um tapa na mão dela. Você é uma roceira? Ele se escondeu nos braços de Yugal e a abraçou um pouco mais forte. Ei, ei, ei. Não importa como você veja, você é mais para um pequeno delinquente, não é? Disse Anko, insatisfeita. A aparição barulhenta dos dois fez Yugal rir alegremente. Foi uma sensação muito boa e bem mais interessante do que quando ela estava trabalhando normalmente. 12h30 meio-dia. O almoço finalmente começou. Anko estava com tanta fome que não tinha forças para discutir com Ryosuke. Nesse momento, ela estava deitada inerte no tapete, como uma cobra. Vamos começar. Kurenai trouxe o último prato e o colocou na mesa. Ah, finalmente posso comer. Anko, que ainda estava deitada no chão, levantou-se de um salto ao ouvir que a refeição estava servida. Vou pegar a louça. Ela correu para a cozinha, encontrou as tigelas e os pauzinhos com facilidade e voltou correndo. Aqui está, Yugal, isto é seu. Diabinho, isto é para você, vai usar? Senhorita Anko, por favor, não diga coisas tão estúpidas, ou todos vão pensar que você é ingênua. Uf, que pirralho sem graça. Anko virou a cabeça com raiva, depois sentou-se e viu o suntuoso almoço sobre a mesa, e imediatamente caiu na gargalhada novamente. Estou começando. Ela usou os pauzinhos para pegar um pedaço de tempurá e colocá-lo na boca. E imediatamente ela fechou os olhos, feliz. Ryosuke. Será que ela precisa ser tão exagerada? De forma suspeita, ele também pegou um pedaço de costeleta de porco com os hashis e mastigou na boca. Depois de um tempo. Os olhos de Ryosuke brilharam. Estava muito gostoso. E aí? A comida que minha irmã cozinha é gostosa? Perguntou Kurenai com um sorriso. Sim, é uma delícia. Ryosuke assentiu repetidamente, elogiando Kurenai por suas excelentes habilidades culinárias. Experimente isto. Kurenai trouxe alegremente comida para o próprio Ryosuke, deixando-o provar seu prato favorito. Saboroso. Isto também está delicioso. Ryosuke comeu com a boca cheia de molho. Ao ver isso, Kurenai sorriu, pegou delicadamente o guardanapo que estava ao lado e limpou a boca dele. Coma devagar, ninguém vai tirar isso de você, disse ela com um sorriso. Então, ela viu o Anko ao lado dele, varrendo a comida à sua frente com uma postura agitada. Kurenai, esse mau amigo era um caso perdido. Capítulo 38. Na sala de jantar. Todos os pratos da mesa foram consumidos por 4 pessoas. Não sobrou nenhuma sopa. Anko arrebatou o último pedaço dos hashis de Ryosuke e o levou à boca com um sorriso. Ela também fez caretas orgulhosamente para Ryosuke. Infantil. Ryosuke pensou, revirando os olhos. Anko, você comeu mais do que todos, então vá lavar a louça. Ao ver a aparência embaraçosa de sua melhor amiga, Kurenai tomou uma decisão imediata e resolveu deixar Anko lavar a louça. Ah, estou tão cheio que não consigo me mexer. Anko caiu no tatame e fingiu-se de morta. Não finja, se apresse, ou da próxima vez não vou te pagar para comer. Como boa amiga, Kurenai conhecia o caráter de Anko. Ela estava claramente fingindo e a atuação foi péssima.
Anko levantou-se rapidamente e antes de sair, fez uma careta para Ryosuke e mostrou a língua. E Ryosuke entregou-lhe 2 pratos com um sorriso. Irmã Anko, vamos. Limpe tudo. Anko. Ah, esse pirralho é muito irritante. Sob o olhar severo de Kurenai, Anko só pôde entrar na cozinha com uma pilha de louça e começar a lavá-la na pia. Ryosuke, você gostaria de um pouco de chá? Na sala de estar, Kurenai sorriu de volta e perguntou a Ryosuke. Bem, eu comi bastante agora, e seria bom tomar uma xícara de chá. Ryosuke assentiu e disse. Yugao, e você? Kurenai perguntou novamente a Yugao, que estava ao lado. Eu também quero uma bebida. Yugao assentiu e disse. Bem, Anko, por favor, faça 3 xícaras de chá. Ryosuke quase riu ao ouvir isso. Ele pensou que seria Kurenai quem faria o chá sozinha, mas acabou descobrindo que Anko, que estava lavando a louça, foi quem preparou o chá. Incrível! Kurenai, você só sabe me intimidar. Na porta da cozinha, Anko colocou a cabeça para fora com uma expressão magoada e disse. Quando Kurenai viu, sorriu e se levantou. Certo, vou fazer um chá. Ela estava apenas brincando. Aquela era a casa dela, e ela já havia deixado a louça para Anko lavar. Como poderia continuar pedindo que ela fizesse chá para elas? Logo depois, Kurenai voltou com 3 xícaras de chá. O chá estava um pouco amargo, mas desta vez foi perfeito beber para eliminar o óleo e a água do estômago. A irmã Kurenai é realmente gentil e virtuosa. Você com certeza será uma ótima esposa no futuro. Ryosuke tomou um gole de chá e não se esqueceu de elogiar Kurenai por sua virtude. Não importa o quão virtuosa seja sua irmã. O que isso tem a ver com você, seu pirralho? Anko enxugou as mãos e saiu da cozinha nesse momento, e ao ouvir que Ryosuke estava bajulando-a novamente, ela imediatamente discutiu com ele. Então, quando eu crescer, me casarei com a irmã Kurenai e a tomarei como minha esposa, disse Ryosuke com uma expressão natural. Tis, você é mesmo um pequeno pervertido. Anko curvou os lábios, sentou-se e disse a Kurenai. Kurenai, você precisa ter cuidado, esse garoto está tentando te enganar. Anko, pare de brincar. Kurenai deu um tapa na cabeça de Anko com raiva. Aos olhos dela, Ryosuke era apenas uma criança. Será que as palavras de uma criança podem ser levadas a sério? No entanto, pirralho. Anko olhou para Ryosuke com um sorriso repentino e disse, se você se casar com sua irmã Kurenai, não poderá mais se agarrar aos braços de sua irmã Yugao como agora há pouco. Então eu também me casarei com a irmã Yugao, lá em casa, disse Ryosuke com um sorriso. Olha, Kurenai, a verdadeira natureza dessa pirralha foi revelada. Anko apontou para Ryosuke e gritou animadamente. Anko, Ryosuke é apenas uma criança. Como você pode levar a sério o que uma criança diz? Kurenai lançou-lhe um olhar furioso. Sua melhor amiga obviamente tinha 20 e poucos anos, mas ainda se comportava como uma criança o dia todo. Agora mesmo ela pegou algo para comer da mão de uma criança. Agora ela está levando a sério o que uma criança diz. Sério, como é que quanto mais velha ficava, mais infantil ela se tornava? Tis, você não acredita nisso, não é? Anko fez beicinho, olhou para os dois sorrindo e indiferentes e disse, olha, acho que esse pirralho está falando sério. Ryosuke estava falando sério, é claro. Como um homem poderia não gostar de uma mulher bonita? A menos que não funcione. E como diz o ditado, a beleza combina com a força. Ryosuke tinha certeza de que seria um homem forte no futuro. Qual era o problema de um homem forte ter mais de uma esposa? Isso é chamado de trabalho árduo por aqueles que são capazes. Além disso, Kurenai e Yugao teriam um final infeliz no livro original. Uma tinha um marido falecido e a outra, um namorado falecido. Ninguém estava feliz. Mesmo que fosse apenas para a felicidade deles, Ryosuke teve que fazer isso. Como se chama? Isso se chama ajudar os outros. Após passar um tempo na casa de Kurenai, Ryosuke foi embora por volta das 13h30. Disse que o romance é um túmulo de heróis. Ryosuke achou que essa frase não estava errada. Já fazia pouco tempo, e ele estava um pouco relutante em partir. Felizmente ele estava determinado e não se deixou comover pela beleza. Ele decidiu, sem hesitar, deixar sua pacata cidade natal e continuar o árduo treinamento à tarde. É muito difícil para ele. Até mesmo Ryosuke se comoveu com sua própria força de vontade. Então ele sorriu e tocou a bochecha. Pouco antes de partirem, Kurenai e Yugao beijaram. E quanto àquela mulher louca Anko, Ryosuke apenas a beliscou e saiu correndo. Se Kurenai não a impedisse, Anko certamente a alcançaria e a espancaria. Afinal, a posição do aperto era um pouco complicada. Ryosuke acelerou e correu direto para o telhado. Ele logo chegou ao campo de treinamento número 4 e mergulhou na floresta. Fim do vídeo.